É isso aí, pessoal, bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vou postar para vocês um vídeo sobre desgastes mais comuns em prensas mecânicas. Nós iremos falar sobre folgas e desgastes em prensas mecânicas. Nós, manutentores da área de manutenção, sabemos que é muito importante verificar esses detalhes, pois a vida útil do equipamento depende desses detalhes. Eu vou começar mostrando para vocês um desgaste muito frequente, que acontece com muita frequência, que é o desgaste das guias lineares. Isso ocorre porque eu passei numa aula anterior sobre guias lineares, os parafusos de fixação. O que acontece? Conforme essa prensa vai batendo, ela vai afrouxando esses parafusos. Esse afrouxamento, se não for apertado, dado o devido aperto, no momento adequado, ocasiona essa folga. Geralmente, você tem desgaste no prisma da guia do martelo, nas próprias guias, acontece de estourar os parafusos, ou seja, é um desgaste muito comum. O tipo de manutenção mais simples a ser executado nisso é verificar o paralelismo do martelo, reapertar os parafusos que geralmente afrouxam devido às batidas e basicamente é isso aí. Outro desgaste muito comum é o desgaste das bronzinas ou dependendo da prensa, das buchas do volante. Seriam essas buchas aqui. O que acontece? De acordo com cada tipo de máquina, cada tipo de equipamento, a tonelagem, 60, 80, 120 toneladas, muitas vezes, na maioria das vezes em empresas pequenas, a gente pega muito disso. O cara trabalha com uma ferramenta de tonelagem maior, ou seja, você tem uma prensa de, por exemplo, 60 toneladas, o cara está trabalhando com a ferramenta de 70, 80, ou seja, a máquina em si vai fazer o produto, porém você vai ter um desgaste maior dessas buchas, que geralmente é feito de bronze, de materiais, né, bronze, latão, dependendo do tipo de configuração que vai ser aplicado. Mas o que acontece? Ele ovaliza, como na imagem aqui do lado, ele ocasiona um desgaste, ou seja, começa a variar muito. Então, esse não tem muito o que fazer, você tem que desmontar. Como na imagem do lado aqui, nós estamos usinando ela, por quê? Desgastou tanto essa bucha que chegou a comer uma parte do ferro fundido. Então não teve jeito, foi tirado a biela fora, foi tirado o embuchamento dela, colocado na fresa no caso, aí nós fizemos a usinagem para deixar em condições de você remontar uma nova bucha. Tudo isso porque o cara trabalhou, como eu te falei, trabalhou de maneira inadequada. Porque, como nos vídeos anteriores, uma boa lubrificação, uma boa verificação, é o que nós falamos, a tal da manutenção preventiva. Você tem que prever, você tem que corrigir. Uma boa manutenção preventiva, você consegue prolongar muito a vida útil desses equipamentos. Outro desgaste também que ocorre muito é as buchas do eixo excêntrico. Essas buchas que aparecem aqui. Você está vendo essa imagem aqui, essa prensa ela trabalhou de uma maneira que infelizmente nós tivemos que desmontá-la todinha, trocar esse embuchamento, usinar o eixo, porque desgastou o eixo, desgastou a bucha e deu empenamento na parte frontal. Tudo isso devido a quê? Uso inadequado do equipamento de maneira incorreta ao longo dos anos. Fizemos essa manutenção e o equipamento, tendo uma manutenção preventiva, ele vai durar mais alguns anos. O que eu quero dizer com isso? Vocês vão pegar muito, por exemplo, você está vendo esse fuso entortado aqui? É como eu falei nas aulas anteriores. É o overload, a sobrecarga. Nesse caso, esse equipamento não tinha overload. Sobrecarga. O cara colocou a ferramenta, não fez a altura de molde corretamente. Quando descer a ferramenta, a pancada foi forte, chegou a entortar ele. Destravamos o equipamento, porém esse fuso está perdido, não tem mais como colocar. Inclusive o aluno me perguntou, mas se você colocar no balancê e desentortar ele, ele pode até visivelmente ele ser útil. Porém, se você fizer um estudo num espectrograma, num equipamento mais adequado, você vai ver que a ruptura interna dele já era. Ele vai durar. Pode durar um mês, pode durar um ano, mas é muito mais simples ele quebrar, dependendo da utilidade. Certo? Então, basicamente, o que eu quis dizer nessa aula? O desgaste das guias, entortamento de fuso, desgaste das bronzinas, das buchas da biela, desgaste da bucha do eixo, rolamentos do volante também, é raro. Esses são os novos. Esse
nós queremos. É raro, mas dependendo, você ouve o barulho e às vezes você faz uma análise de temperatura do equipamento. Hoje já tem o termômetro digital que você não precisa mais parar o equipamento. Você vai lá com o termômetro digital, vamos imaginar assim, hipoteticamente, tá dando 70 graus hoje. Você anota lá, 70 graus. Que 2 dias você vai lá, opa, tá dando 120 graus. Oh, aí o diferencial de temperatura é muito elevado, né? Então, alguma coisa está normal. Geralmente é falta de lubrificação, mas aí 120 graus o rolamento já está indo, já está se deteriorando, né? O certo é desmontar o volante, efetuar a troca do rolamento. Uma boa observação também, verificar se não está entupido os bicos graxeiros, porque 90% de desgaste de embuchamento, como eu disse na aula de lubrificação, é falta de lubrificação. Espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, deixa um like aqui, uma curtida aqui do lado aqui, para que eu possa ampliar mais e mais esse canal. Deixe também seus comentários, assim eu vou poder saber que tipo de assunto interessa mais vocês e poder ampliar.